funcionando. Ou, vamos fazer assim, ó. Eu vou deixar ele desligado. Isso, na hora que... Ó, meninos, vocês estão orientados. Se vocês quiserem falar, agora vai ter microfone, tá? O José vai ficar na função. Você aperta, acendeu a luzinha aqui e aí eles podem falar. Beleza? Deixa eu só conectar o outro aqui no celular, porque senão não vai adiantar de nada. O Alex furou com a gente no último momento, assim, sabe, de estar aqui, o Alex não conseguiu, mas tá bom. Faz parte do processo. Bom dia para vocês. Bom dia. Eu acho que todo mundo aqui já me conhece. Você é novato? Eu sou. Você é novato? Seu nome? O Alisson. O Alisson. Seja bem-vindo, Alisson. Os outros já me conhecem, já tem um tempinho a mais aqui com a gente. Seja bem-vindo. Só para você entender um pouquinho, tá? Normalmente, nas terça-feiras, nesse horário, sou eu e meu esposo, o Alex, que a gente faz a reunião aqui para vocês e também a gente manda para as famílias o link, para as famílias participarem, aprenderem, conhecerem. Tem muitas pessoas que, infelizmente, as famílias não participam, só para você saber. Então, quando vai lá com a sua família, o responsável por você, peça para que a família envie o link para outras pessoas e também participe, porque é importante, é fundamental. Ontem, entra aí para a reunião, pode entrar, fica à vontade. Sintam-se em casa, pode entrar. Ontem eu falei com uma esposa, e só que eu já vi o nome no censo, que eu cuido também da parte da ouvidoria no grupo, eu já vi o nome do marido dela, no mínimo nos últimos 2 anos, 5 vezes, entre sair e voltar. E ontem eu liguei para ela e perguntei, falei, fulana, você chegou a assistir algum dos vídeos que a gente enviou o link durante os períodos de tratamento? O marido dela saiu tem 1 mês e pouquinho. Falei, você chegou a assistir? Não, nunca assisti nenhum do conteúdo. Aí eu falei para ela assim, como você lida com a codependência? Eu sofro demais, eu já busquei um monte de tipo de tratamento e não consigo deixar de ser codependente. Falei, então, durante todo o processo de tratamento do seu esposo, você recebeu um link. De forma gratuita você poderia ter participado e aprendido muito. Aí nós temos aqui tanto a namorada, né, do Vitor e a mãe e a esposa do Matheus. Para vocês que elas estão participando, estão assistindo a conversa, a comunicação, como tem sido? Mudou 100%. Melhora muito, muda, porque o que a gente trabalha aqui, eu estou falando isso para o Alisson, para os novatos que estão aqui também. O que acontece? É importante as famílias buscar conhecimento. O que a gente vai trabalhar hoje, com o tema que a gente preparou para vocês, é por que a sobriedade parece um fardo. Não só para vocês, mas para a família também. Porque tem muitas famílias que não fazem por mal, mas por falta de conhecimento, eles se tornam gatilho para a recaída de vocês. Com comunicação errada, comportamento errado, atitude errada, só que eles não acreditam nisso. Eles não acreditam por quê? Porque eles não vão buscar conhecimento. Então eu ouço muito de muitas mães, a culpa é só do fulano. Ouço de esposo, não, ele é o problema, é ele que tem que parar, beleza. Mas e a sua parcela de responsabilidade? Como família, no dia a dia? Você tem buscado conhecer? Ok, só um minuto. Remédio? Tá. José, pega a chave do carro aí para ele, por favor. Não, tranquilo. Eu falei para ele que eu ia deixar no escritório, acabei esquecendo de deixar lá em cima. Não, tranquilo. E aí o que acontece? Muitas vezes, né, as pessoas acreditam que a responsabilidade é só de vocês e eles não olham para eles, o que eles também precisam mudar. Então, o tema que a gente dividiu com todos os familiares, tá? O responsável por vocês, eles receberam e conseguiram, tá? Alguns estar aqui, que eu já estou vendo que tem algumas pessoas já mandando aqui no direct, eu sou fulano, sou esposa, sou mãe, sou isso, mas tem infelizmente muitas famílias que vocês podem passar por tratamento e não vão ver nada. E aí o que a gente sempre mostra nas nossas reuniões? E se eles não quiserem mudar o comportamento deles? O que vocês vão fazer com a vida de vocês? A mesma coisa a gente fala para a família. E se o seu indivíduo, né, familiar aí, não quiser parar com o uso da substância, o que você vai fazer com a sua vida? Porque a vida é feita de escolhas. Mas como que a gente toma essas decisões de escolha?
Como que a gente está fazendo essas escolhas? Então, só para vocês entenderem, né, a questão do que a gente vai trabalhar hoje aqui com vocês, e é sempre voltado, tá, Wallace, para você que é novato. Você já participou de alguma reunião nossa? Seu nome? Segundo Alcides? Isso. O meu é a Letícia, tá? Só para você entender um pouquinho. Toda terça a gente faz essa reunião e a gente trabalha muito com desenvolvimento emocional. Porque o fator de cada um de vocês estarem aqui não é o uso da substância, lista ou ilícita. É a questão das emoções que vocês não sabem administrar, que não foi ensinado para vocês lá na base. Semana passada eu estava em Belém, fui para Belém, a ilha de Marajós, era aniversário de 15 anos da minha sobrinha, e em um determinado momento a minha mãe teve um comportamento de questionar o valor de uma comida que a gente pediu no hotel. E antes da gente sair do quarto, a minha mãe tinha me dado dinheiro e falou assim: você paga com esse dinheiro a comida. Eu falei, beleza. E aí eu fui e paguei. A moça me deu o troco, minha sobrinha estava do meu lado, saiu de perto de mim, foi e falou para minha mãe. Minha sobrinha não tinha nem completado 15 ainda, ela ia completar naquela semana. Ela voltou e falou para minha mãe assim: nossa, vovó, ficou em tal valor. Minha mãe achou o cúmulo do absurdo, minha mãe achou caro aquilo. Aí, quando eu virei, minha mãe falou: tudo isso por causa de 2 pratos, porque a gente pegou 2 pratos e dividimos em 4. Aí eu, sim, mãe. Aí minha mãe olhou para mim e falou assim: você não fala nada porque o dinheiro não é seu. Aí na hora eu virei para a moça do balcão e falei para a moça assim: moça, por favor, me devolve a nota de 100 reais. Aí a moça ficou me olhando assim, e já vocês vão entender por que eu estou contando isso. Aí a moça pegou e viu que a minha mãe ficou brava, então ela abriu o gaveta e me devolveu. Aí eu peguei o troco, dei na mão dela, falei: toma seu troco, eu vou te pagar no cartão. Virei assim, joguei o dinheiro em cima da mesa e falei para minha mãe: toma o seu dinheiro, porque eu tenho dinheiro para pagar o que eu como. Aí minha mãe ficou sem graça, pegou o dinheiro e subiu pro quarto. Aí virei a moça e falei: o que aconteceu? Eu falei: calma, moça, não é com você o problema, não é o preço do prato que você nos entregou, estava maravilhoso. O problema é os bloqueios que a minha mãe tem com o dinheiro. O problema e por que eu pedi o seu dinheiro de volta? Para mostrar para minha mãe que eu cresci, que eu não sou mais criança, que quando eu pedia algo ela me dizia assim: dinheiro não é capim, dinheiro não dá em árvore. Por quê? Foi instalado em mim, eu nunca passei necessidade com os meus pais. Meus pais sempre tiveram condições, mas eu sempre ouvi. Quantos aqui ouviram que dinheiro não é capim, que dinheiro dá em árvore, está gerando que dinheiro é quê? E hoje você tem dificuldade com as suas finanças. Foi colocado uma etiqueta em você que você não é bom administrador financeiro. E você só trabalha, pega o dinheiro, já gasta tudo. A sua comunicação, as suas etiquetas financeiras é de uma pessoa fracassada, de que você tem que, desculpa a expressão, ser pobre financeiro, porque colocaram em você essa etiqueta. Só que hoje nós temos o potencial e a capacidade de olhar e falar: peraí, não aceito mais. E eu falei para minha mãe, depois quando eu subi para o quarto, eu olhei para minha mãe e disse assim: mãe, a partir de hoje, eu quero que a senhora fale uma frase para mim, porque eu preciso ouvir essa frase, para que a minha vida prospere muito mais, tem melhorado muito, depois que eu me afastei da senhora. Tem 10 anos que eu não moro perto da minha mãe, eu amo a minha mãe, eu amo a minha mãe, mas hoje eu entendo que a minha vida começou a melhorar muito, quando eu saí de perto das etiquetas que ela tem, e que ela está colocando a minha sobrinha, que ficou perto dela um bom tempo. Eu preciso da sua permissão para ser milionária nessa vida. Eu preciso da sua permissão como mãe para me prosperar, porque a sua comunicação, por mais que a senhora tenha condições boas, a sua comunicação é muito ruim comigo, com os meus irmãos, financeiramente. E a gente não merece isso. E a senhora não faz por mal. A senhora acreditou, cresceu, vendo dificuldade com seus pais e continua perpetuando isso na sua comunicação, só que não me faz bem. Não aceito mais isso. Ela ficou sem graça e não me falou um A. A hora que essa senhora sentir a vontade, a senhora fala: filha, eu te libero de ser rica, de ser próspera, de ser milionária financeiramente, para usufruir do dinheiro, ajudar pessoas com dinheiro, porque o dinheiro não é ruim. A gente precisa saber administrar. Aí depois minha sobrinha veio e falou: nossa, titia, por que você falou aquilo com a vovó? Aí eu sentei com ela e eu falei para ela, falei: filha, deixa eu te explicar uma coisa. Você está crescendo, já tem um bom processo perto da sua avó. Você já ouviu muito dos comportamentos da sua avó. E assim, a sua avó não faz por mal, mas é a crença que ela acredita ser verdadeira. Nós não podemos continuar com essa crença, com essa etiqueta colada na gente. E outra, o fator de eu ter falado, posicionado com a vovó,
é porque não me faz bem certos comportamentos dela. Tem coisas que ela faz que eu não acho legal. E se eu não me posicionar, eu vou continuar repetindo isso por muitas vezes. Eu vou continuar acreditando que essa é uma verdade que eu preciso aceitar. Não só na vida financeira. Quantos aqui tem problema nos relacionamentos? E o que foi colocado de etiqueta sobre relacionamento na sua vida? Sobre casamento, sobre um relacionamento saudável? Só viu briga, discussão, pancadaria e você acredita que esse é o tipo de relacionamento que existe. E aí você aceita viver isso, porque você acha que se fizer diferente, está desonrando o pai e mãe. Conheço várias pessoas que a gente já fez treinamento junto, que tem um certo nível de teto financeiro que chega e não se permite passar daquilo. Por quê? Porque o pai está nesse nível aqui. E muitos filhos, principalmente homens, quando ele chega aqui, ele dá um jeito de sabotar a vida dele financeira para cair, para quebrar, para ficar na lama, para começar de novo. Mas quando ele chega aqui, ele não rompe para cá, porque inconscientemente foi instalado que se ele passar do nível do que os pais conseguiram, principalmente o pai, a figura pai conseguiu, ele vai desonrar o pai, ele vai humilhar o pai, se ele tiver uma finança um pouco melhor do que a que o pai conseguiu construir. E aí ele só chega até aqui e ele cai, ele só chega aqui. Quantos só conseguem prosperar depois que o pai parte dessa vida, falece, não está mais respirando? Aí esse filho, tudo que o pai sempre quis às vezes, foi que esse filho fosse melhor, mas o pai não soube expressar, botou uma etiqueta de que ter dinheiro para pagar as contas e não dever nada para ninguém ser honesto, tá bom. A pessoa não se permite ter uma conta bancária melhor. Eu estou trazendo nessa analogia para ficar fácil para a gente entender o que a gente vai trabalhar aqui hoje com vocês, tá bom? Família, vamos compartilhar com outras pessoas aí, tá? A regrinha da nossa manhã do conhecimento, o que é? Se ainda não é inscrito no canal, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, clica aí, começa a seguir para ver todos os conteúdos. Para quem está chegando agora, nós temos conteúdo de mais de 4 anos, que a gente faz toda semana reunião. Se a gente não consegue vir aqui presencial, como semana passada eu estava fora, o Alex acabou não vindo, mas a gente faz a reunião da onde a gente estiver, para transmitir para as famílias. Às vezes os internos não conseguem participar, mas as famílias conseguem participar. É algo que a gente busca entregar para vocês como família, tá? Se você ouvir algum conteúdo aqui que você gostar, que fizer sentido para você, coloca assim, ó, trocando etiqueta. Por quê? Porque você vai começar a entender muita coisa aqui, que você vai começar a fazer essa troca, essa mudança dentro de você. E assim, ó, faz todo sentido, gente, esse tema que a gente vai trabalhar hoje. Porque quem montou a reunião de hoje foi o Alex, que é meu esposo, que a gente trabalha na mesma área. E quando foi ontem à noite que ele falou para mim, olha, o tema que a gente vai trabalhar amanhã, porque até ontem, umas 8 horas, ele viria. Aí quando foi umas 9 horas, o João, o irmão dele, o fundador, o dono do Gávata, mandou para ele, Alex, amanhã 9h30 tem algo na Câmara Municipal, porque o pessoal vai fazer uma homenagem pelos 30 anos de Gávata e tal, e eu preciso de você comigo. Aí o Alex ficou para ir com o João na Câmara e foi receber lá as gratificações, tirar foto e tal. E aí o Alex falou, vai sozinho com o José e faz todo o processo lá e mais tarde eu chego lá. Então só para vocês entenderem, quando o Alex dividiu o conteúdo que ele tinha disponibilizado para as famílias, eu olhei, esse aqui é o meu 6º livro que eu estou lendo esse ano. Esse é o menor de todos, porque tem uns que é bem maiores. Mas por que eu li? Porque o texto em si, eu comecei ele na sexta-feira. E só falta, acho que 6 páginas para terminar. O poder das afirmações positivas. E dentro do que a gente vai trazer hoje aqui para vocês, da questão, né, das etiquetas, tem muito a ver com isso. Quais são as afirmações que eu estou fazendo para a minha vida? Quais as afirmações que eu estou fazendo para a vida do meu filho, do meu marido, do meu pai, do meu irmão? Independente de quem é o responsável por você ou as pessoas que estão lá fora te esperando. Quais tipos de comunicação que está sendo usada? Está sendo para o positivo ou para o negativo? Qual que é a força das palavras que as pessoas não percebem, mas que a nossa comunicação tem? Então a nossa comunicação ela tem um poder muito grande. E nós vamos mostrar aqui hoje para as famílias como que elas estão olhando e comunicando a respeito delas e a respeito de vocês. E o quanto isso é prejudicial para que vocês não mantenham a sobriedade de longo prazo, tá bom? Então família que está nos assistindo, compartilhe aí com alguém que você saiba que também precisa
mudar a forma de comunicação, independente se a pessoa, um amigo, uma amiga, tem algum familiar que esteja passando por alguma dificuldade, com algum tipo de vício ou comportamento que está sendo destrutivo, compartilhe com outras pessoas, tá bom? E mais uma vez, é importante que você faça pergunta. Então eu estou com outro aparelho de celular aqui, estou vendo as perguntas. Se você tem alguma pergunta que você queira entender sobre o conteúdo, manda aqui para que a gente consiga acompanhar aí e trazer clareza para vocês, tá bom? Porque quem pergunta aprende, e quem aprende está um passo à frente daqueles que não fazem pergunta nenhuma. Eu ouvi uma frase semana passada que eu achei bem interessante. Tem pessoas que às vezes não fazem pergunta porque acham que a pergunta é idiota. Então, a questão é, um idiota nem pergunta faz. Era essa o texto que eu ouvi. Um idiota nem pergunta ele vai fazer. Então, jamais se coloque assim, eu não vou fazer uma pergunta porque a minha pergunta é idiota. Não existe. E outra, independente da pergunta que você faz, às vezes pode durar ali 1 minuto a sua pergunta. E você tem uma resposta que vai deixar de te fazer um idiota uma vida inteira. Então, às vezes você pode acreditar que você vai ser 1 minuto idiota fazendo uma pergunta, só que você vai deixar de ser idiota uma vida inteira se você não fizer a pergunta. Então, às vezes você, não vou perguntar, mas você vai continuar sem uma resposta uma vida inteira aí pela frente, porque ficou, às vezes, com medo ou com vergonha. Então, aqui estamos todos para aprender, tá bom? Então, vamos lá. Quem aqui das famílias que estão participando já percebeu, em muitos momentos, se empurrando, um caminhão ladeira acima de dificuldade, querendo manter a paz dentro de casa, querendo ajudar o outro a manter sobriedade? O que eu vou explicar para vocês hoje aqui, gente, tem a ver com a neurociência e por que muitas vezes você sente esse peso, tá? E como você pode fazer as mudanças acontecer sem que esse esforço se torne esmagador na sua vida cada vez mais. Vou mostrar para vocês aqui que esse sistema de etiqueta que você tem colocado aí na sua mentalidade, dentro do seu cérebro, você vai conseguir mudar a partir do comportamento que você precisa entender que precisa acontecer, tanto com você quanto com o seu familiar. Então, para vocês que estão sentados aqui, gente, em algum momento quando vocês me direcionando para a câmera, é para falar com as famílias. Então, eles não estão vendo vocês, mas estão me vendo, porque eu estou acompanhando por aqui. Então, assim, depois, quando falar com a família, para os novatos, pergunta: mãe, esposa, pai, vocês têm visto os conteúdos que vocês recebem, os links? É importante para vocês participarem, para vocês entenderem as minhas doenças. Porque o que trazem, como eu disse vocês, o que trazem vocês para o tratamento, não é só o uso da substância, é fatores emocionais que vocês não sabem lidar. E talvez não é só o emocional do que acontece hoje dentro da casa, de uma discussão, de uma briga. É algo que foi etiquetado em você lá na infância, de um comportamento, de uma atitude, e que você traz ela, mas inconsciente, você não sabe resolver sozinho. E aí, para você não, às vezes, acabar agredindo verbalmente, fisicamente outra pessoa, você vai buscar uma fuga para tirar uma dor que você não sabe lidar. E a fuga, às vezes, é na bebida, é na substância ilícita, é nos jogos, é em qualquer que seja o comportamento. E aí o que eu gosto sempre de trazer para as famílias. Tem famílias que dizem assim, mas eu não bebo, eu não uso substância. Aí eu pergunto para você, mãe e esposa, mas qual que é o seu vício comportamental? É a fofoca? É a compra compulsiva? É a comida? É a pornografia? O que você está fazendo de disfuncional na sua vida por não saber lidar com você e não saber lidar com o de quê? Com o seu familiar que está passando por a questão e a situação das dificuldades com a dependência química, lícita ou ilícita. Então, para as famílias que estão nos assistindo, antes de você apontar o dedo e dizer que a sua vida está do jeito que está porque é a culpa do marido, do filho, do pai, do indivíduo que você tem tanto amor e você acha que ele é o problema, comece a olhar para você. Como você está se comunicando? Quais as etiquetas que você traz da convivência lá com seus pais? Quais as etiquetas que você não percebe de comportamento que está instalado em você e que está te fazendo mal? E que está arruinando o seu relacionamento? Mas você diz assim, não, o problema é só do outro, porque o problema dele é visível. A substância, a bebida, os seus às vezes você não quer enxergar. E quando o outro quer te mostrar, você faz o quê? Se fecha para se defender.
Você não quer que as pessoas percebam a sua dor, as suas fragilidades. Porque de verdade, não é gostoso assumir que você não é a esposa perfeita, que você não é a mãe perfeita, que você não é o pai maravilhoso que você acredita ser. Você tem um monte de erros e eu não estou aqui para apontá-los. Eu estou aqui para trazer consciência para vocês, familiares, começar a olhar para vocês. E antes de você julgar e apontar o teu filho, o teu marido, por que ele usa algum tipo de droga, por que ele faz o consumo exagerado de uma bebida alcoólica, é você se perguntar qual é a dor que ele carrega por trás desse comportamento. Hello, moto. Zé, só aperta do lado aqui, por favor, que eu esqueci de colocar ele no... Recusa a ligação. Achou? Hello, Só moto. minuto, gente. Auxilia ele, Matheus, por favor. Tá vendo? Beleza. Vamos lá. Hello, Vê o nome que tá moto. aparecendo ali pra mim, por favor. Só pra eu entender. Não, aperta de novo aí. O J daqui mesmo, é o Júnior daqui. Mas se você fizer assim, você vai travar ou vai pausar a reunião. Tá ao vivo? Tá ao vivo. Tá funcionando ainda? Tá. Beleza. De novo. Ele não vai pausar mais, beleza. Gente, desculpa aí, tá? É porque a gente está resolvendo umas coisas de internet aqui do Gaba, ele deve estar me ligando para tirar alguma dúvida. Mas depois eu respondo ele. Então, só para vocês entenderem, tá, família? Vocês precisam olhar para dentro de vocês. O que você carrega e o que tá pausado. Vê se você consegue voltar. Voltou. Peraí, acho que voltou. Tá abrindo uma propaganda. Tá no Instagram? Tá. De vez em quando sai uma tela de propaganda. É porque Mas a live aparentemente está funcionando. Voltou de novo? Voltou. Então vamos lá. É só para vocês entenderem esse caso, né? E eles já tinham 24 para 25 anos de casados. E eu fiz um atendimento com ela e eu perguntei para ela, né? Eu falei, fulano, você sabe tal, se porventura o seu marido em algum momento passou por algum tipo de abuso na infância e tal? E ela, não, jamais. Quando a gente casou, eu tinha 13 para 14, quando eu saí da casa dos meus pais, e ele tinha 16 anos, que a gente está junto, ela tinha 38 para 39, e ele já tinha 41 mais ou menos. E aí ela falou, não, ele nunca passou por nada disso não, e tal. E aí numa reunião, eu faço uma pós, né, voltada para a sexualidade infantil, contra abusos e tudo mais. É uma área que eu gosto muito. E a cada 3, 4 meses eu trago esse tema dentro das reuniões. E quando eu trouxe esse tema já em 3 reuniões aqui, todas elas no final vêm paciente, assim como vocês sentados, e me relatam que passaram por algum abuso e nunca relataram com ninguém. Então aí a gente busca, eu peço para ele, ó, você precisa levar para o seu terapeuta, para sua psicóloga. E teve um menino uma vez aqui que ele, na semana seguinte, ele veio me agradecer com um sorriso desse tamanho, me abraçou e falou, Letícia, muito obrigada, que eu tirei um peso de 500 quilos das minhas costas. Eu fui com o Pedro era o terapeuta dele na época, e eu relatei e tal, contei, o psiquiatra agora está me acompanhando, ajustou minhas medicações, eu estou me sentindo melhor e tal. Isso um caso, né? Mas desse caso em específico, o rapaz era lá da ala azul, e ele me trouxe, né, que ele passou até os 12 anos de idade dele por 3 abusos diferentes com mulheres da família. E ele escreveu, tinha tudo isso escrito, e ele relatou isso para mim depois da reunião que eu fiz. E aí eu falei para ele, falei, fulano, você precisa levar isso para o seu terapeuta aqui e tal. Só que ele já estava com a data prevista de saída, que não dava nem 15 dias mais pela frente. E ele saiu numa quinta-feira e no domingo para segunda ele tirou a vida da esposa de 25 anos de casada na frente de 2 crianças, filho deles. Um menino de 8 e a menina de 5 anos. Isso me machucou demais, porque quando eu cheguei na terça, o pessoal falou, Letícia, você soube o que aconteceu com fulano? Eu falei, como assim? Ele tirou a vida dela, acho que com 8 a 9 facadas, e aí aquilo para mim foi um choque. Por que eu estou trazendo isso? Porque essa parceira não sabia das dores que o marido vivenciou lá atrás na infância. Não tiveram comunicação, não tiveram informação.
E aí, só para vocês entenderem, quando eu trouxe o caso da minha sobrinha me trazer a questão de eu fazer o que eu fiz com o dinheiro com a minha mãe, eu disse para ela assim: Mariana, a gente não teve ensinamento sobre questões financeiras, como lidar com o dinheiro. Falei, você já vai completar 15 anos, você teve do seu pai e da sua mãe alguma informação como lidar com finanças, com dinheiro? Ela, não, titia. Falei, a gente tem que ir aprendendo na vida, e não é só o financeiro. Quantas áreas da nossa vida a gente tem que aprender no sulavanco, no pontapé? Porque os nossos pais não fazem por mal, mas eles também muitas vezes não tiveram informação para nos explicar e nos ensinar. E esse relacionamento dessa moça, ela não teve informação de como abordar com o marido alguma questão assim. Um outro caso aqui dentro da Ala Verde, que o rapaz trouxe o assunto para mim, eu fui falar com a esposa. E eu perguntei para ela, será que seu marido passou por abuso? Não, a gente tem 6 anos de casado, tenho certeza. E aí eu falei para ela, ele me relatou que quando ele tinha de 11 para 12 anos, em uma festa dentro da própria casa, o pai dele com os amigos beberam, o pai dele deitou no sofá e dormiu, e um amigo do pai abusou dele dentro da própria casa. E o pai nunca soube, e o pai faleceu há 3 anos, e ele já tinha seus quase 30 anos, tinha 3 anos que o pai faleceu. Quando o pai faleceu, ele entrou no mundo das drogas. Por quê? Porque ele nunca chegou no pai e pediu socorro, e disse, pai, você não percebeu lá atrás o que o seu amigo fulano fez comigo? E aí quando eu falei isso com a esposa, ela começou a chorar, e ela disse para mim assim, Letícia, pelo amor de Deus, quando ele começou a sair de casa, que eu não sabia que era drogas, eu não sabia o que era, quando ele chegava em casa, eu usava a comunicação de que forma com ele? Onde você estava? No mínimo, tu é viado, tu é gay, estava por aí com macho, porque com mulher eu sei que você estava, porque eu sou mulher de você. Olha a comunicação dessa esposa para ele. E o que ele fazia quando ele ouvia isso? Saía de casa de novo para usar droga de novo. Por que eu estou trazendo isso? Gente, relato acontecido aqui, de 1 ano e pouco para cá. Porque às vezes você tem dores, tem etiquetas coladas em você de comportamentos e atitudes que te fizeram e que você não está sabendo lidar. Tem famílias, tem mãe, tem pai, que muitas vezes não sabe se comunicar de forma saudável e usa a comunicação totalmente devastadora, que está machucando, que está ferindo. E às vezes a gente, por ver pai, mãe, esposa, uma pessoa ali que a gente ama, que a gente gosta como autoridade, que a gente respeita, a gente tem medo de dividir conteúdos, de dividir dores, de achar que a gente vai machucar, ferir, se a gente abrir o nosso coração e falar. Então eu falei para minha sobrinha, quando a sua mãe, seu pai, qualquer pessoa, independente de quem for, fizer algo que você não gosta, se posicione com respeito. Mas olha e fala, olha, esse tipo de comunicação, esse tipo de comportamento me machuca. Eu não gosto, eu não aceito. E aí a pessoa fala, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Só que se a gente não se posicionar, a gente muitas vezes vai continuar sendo ferido e colocando etiqueta. E quais são as etiquetas que a gente vê muito as famílias de vocês fazerem? A gente já presenciou, o Gaba esse mês está completando 30 anos. Eu faço parte da família Gaba há 7. E eu já vi demais isso. Tem 3 anos, mais ou menos, que a gente saiu do nosso... Quando a gente começou com o Gaba SDE, que é o nosso braço que a gente cuida, SDE, de Sistema de Desenvolvimento Emocional, que foi fundado para pular os muros mesmo das clínicas e levar informação para as famílias fora. Mas antes de 3 anos, o nosso escritório é aqui onde em uma das salas onde é as psicólogas. Então, por muitas vezes, a semana inteira, a gente ficava aqui, tinha noite da gente sair meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, tudo quietinho, só via coruja e a gente estava saindo para casa. No outro dia, 6h30, 7 horas, a gente estava aqui de novo, para fazer o Gaba TSD estar onde ele está hoje, levando informações para as famílias. Mas o que eu já vi muito nos portões e que eu já ouvi muitos profissionais que estão aqui há muito mais tempo do que eu, informar nos dias de visita. Vocês ficam todos animados de receber visita. Só que ao subir a rampa aqui ou subir as escadarias, qual o pensamento que muitos já vai? Qual a etiqueta que muitos já está instalado? Será que é minha mãe? Será que é minha esposa? Vai acreditar em mim? Vai acreditar na minha recuperação? Olha a comunicação negativa. O que a gente vê a família descer do carro já é com aquele olhar cabisbaixo. Será que vai ter chance de novo? Será que ele vai sair dessa? Mais uma vez eu tenho que vir de novo numa visita? Mais uma vez eu tenho que me colocar nessa situação?
Quantas comunicações e pensamentos negativos a gente percebe no olhar, no andar de certos familiares? Qual a etiqueta que você está instalando em você? E quando eu falo etiqueta, gente, é uma coisa que eu gosto muito de trazer para ficar bem claro que a neurociência mostra isso pra gente. Crenças. O que é crenças? A palavra crença, se a gente vai buscar na raiz dela, significa o quê? Muita gente acredita que crenças têm a ver apenas com religião ou com algo espiritual. Mas para ficar claro para vocês a partir de hoje, crenças é tudo aquilo que eu creio como verdade ou como mentira. Tem crenças instaladas em mim que para mim ela é verdadeira, mas pro Abel, pro Mateus, é uma crença mentirosa, mas para mim ela é verdadeira. E eu acredito naquilo. E aí, por que eu estou trazendo sobre crenças? Porque muitas vezes está instalada em você uma crença de que você não é capaz de manter sobriedade. E talvez essa crença não foi você que instalou sozinho. Foi as pessoas que mais te amam, através das comunicações que eles têm com você. De que você não tem jeito, de que nada dá certo, de que você... Eu ouvi muito isso lá na minha adolescência, por gastar dinheiro demais. Mas por que gastava demais? Porque eu queria cobrir necessidades que eu tinha da ausência do meu pai, que se separou da minha mãe quando eu tinha meus 13 anos. Então tudo que eu produzia, que eu sempre trabalhei com venda, sempre conseguia ganhar dinheiro fácil, o que eu fazia? Eu gastava esse dinheiro assim com amizade, mas eu queria me cobrir de algum momento bom. Hoje eu entendo isso com o conhecimento que eu tenho, mas lá atrás eu não entendia, não tinha essa percepção. E o que eu ouvia? Já ouvi do meu pai, já ouvi da minha mãe? Você é um saco sem fundo com dinheiro. Pode colocar quanto for que você deixa tudo embora. Quantas crenças foram instaladas em mim que eu não tinha administração financeira? Hoje eu tenho planilha das contas que eu tenho que pagar, do dinheiro que vai entrar. Hoje eu consigo ter, porque eu olhei para mim e disse, peraí, isso é a crença que meu pai e minha mãe acreditavam sobre mim, não diz respeito a mim hoje. Eu cresci. Se eles querem continuar me enxergando de jeito, é um problema deles, não meu mais. Não aceito mais. Qualquer etiqueta que colocaram em você com relação a você manter sua sobriedade e que você está colada com ela e acredita que não pode tirar de você. Precisamos olhar hoje e começar a se questionar. Qual é a dor que me faz ter essa etiqueta colada em mim? É a ausência do meu pai? É a ausência da minha mãe? É a necessidade de validação? É a necessidade de aprovação? Para as famílias que estão aqui, quantas vezes o seu familiar, quando você vem numa visita, ele já sobe a rampa pensando a etiqueta da cobrança que a família vai ter? Quantos aqui chega na hora da visita, a família começa a te cobrar um monte de coisa? O quanto isso dói em vocês? Porque muitas vezes, ao invés da família buscar saber realmente sobre você, da sua essência, da sua identidade, ela começa a te cobrar um monte de coisa, te trazer um monte de problema. E eu não estou dizendo, família, que não é para vocês dividirem as situações do que acontece aí fora com eles. Isso é um alinhamento entre terapeuta, psicólogo com vocês. Mas muitas vezes é a forma que você traz esses problemas. É a maneira que você divide com outras questões. Porque muitas vezes a forma que eles colocam é colocando o quê? Um peso em vocês. É colocando mais uma etiqueta de que eles não acreditam que você vai manter sobriedade, de que eles não acreditam mais na sua recuperação. E por mais que mães e pais, esposas que estão aqui, não adianta. Por que eu trouxe esse livro? O Poder das Afirmações, é um livro que eu estou terminando de ler. Porque nesse livro fala muito sobre várias áreas da nossa vida. E não adianta eu falar uma coisa, mas a minha mente, o meu sentimento ser outra. Não tem congruência eu falar de uma forma e pensar e agir de outra. Tem mães que dizem assim, eu faço tudo pelo meu filho. Só que a forma de você comunicar é só criticando, é só reprovando, é só humilhando, é só pisoteando. Como assim você faz tudo? Será que o seu tudo é o tudo do outro? Será que você fala, eu amo meu filho, mas o seu comportamento de amor, como que é? Como que é as atitudes que você tem com ele, com ela no dia a dia? Precisamos parar e ter uma análise sobre isso. Então tem muitas mães, pais que dizem assim,
eu já parei a minha vida por causa dele. Só que assim, será que é isso que ele quer que você faça? Que você pare a sua vida? Ou será que vai, como o José tá ali, como que é uma brincadeira, José, que você fala sempre? Brincar de quê? Mas ele sempre usa assim, quando a gente ouve alguns comentários e tal, o José fala assim, mas por que essas pessoas não aprendem a brincar de vida? Cada um cuida da sua. Não brincar de vida, cada um cuidando da sua? Porque tem gente que deixa de viver a própria vida para ficar em função do outro. A campanha pela vida. Vamos fazer uma campanha pela vida, família? Né? Cada um cuidando da sua. Alex, mas se eu não cuidar da vida do meu filho, literalmente vai por água abaixo. O Alex fez uma live semana passada com um rapaz que está em sobriedade desde 2010, 2011. E a mãe dele tinha um combinado, a mãe dele, isso ele mesmo relatou, que a mãe dele tinha um poder aquisitivo legal, e falou, filho, todos os dias eu vou te dar 100 reais. Quando acabar, não te dou mais, mas todo dia eu vou te dar 100 reais. Vou tirar da empresa todo dia 100 reais. E isso só fez ele afundar mais. E ele foi para uma internação. E depois de 1 mês e meio, ele ligou e disse assim, mãe, eu vou para casa, que eu quero fazer isso e isso. Aí ela disse assim, meu filho, e ela foi buscar conhecimento e tal, para ela chegar nesse nível. Ela disse assim, meu filho, beleza, me passa o endereço então. Aí ele, como assim, mãe? Ela, não, você está falando que você vai para sua casa, me passa o endereço. Aí ele disse, não, mãe, eu vou para a casa da senhora. Ela, não, meu filho, aqui na minha casa, com os comportamentos que você tem, até eu entender que você merece entrar aqui em casa, você não vai entrar mais aqui não. Dizer que aquilo para ele foi um baque muito grande, porque uma mãe que cedia tudo para ele, coisa de meses depois, fala, não, você não tem casa aqui, eu que construí. Se eu não tivesse viva mais, beleza, você podia desfrutar, usufruir, fazer o que você quisesse, gastar, torrar, mas enquanto eu estou viva, a casa é minha. Você não vai entrar aqui mais. Você tem uma casa, um endereço, eu vou te visitar com o maior amor do mundo. Mas aqui você não entra mais. Os comportamentos que você tinha de vender tudo que você conseguiu vender, não mais. Dizer que desligou o telefone, aquilo para ele foi um baque tão grande. E ele relatou isso na live, está gravado. Quem quiser, família que não viu esse é o Remes, se vocês não assistiram, entra lá no Instagram, está lá gravado para vocês verem a fala dele. Ele fala, a minha mãe me salvou quando ela fez isso comigo. Porque eu vi que a minha mãe começou a cuidar da vida dela, e minha mãe não ia ceder mais para mim. Ou eu parava e cuidava da minha, ou eu ia estar lascado. E muitas vezes, a permissividade que a família, principalmente a figura mãe, acaba fazendo, achando que se eu não for permissiva, se eu não ceder, se eu não der o dinheirinho, se eu não permitir ele fazer isso, eu vou estar desonrando ou desrespeitando ou não amando meu filho. Gente, de verdade, somos crescidos. Temos dores que precisam ser trabalhadas? Temos feridas ainda abertas de situação, de rejeição, de abandono, de desprezo, de humilhação, de abuso? Temos. Mas assim, como eu vou lidar com isso? Até quando eu vou me colocar como vítima? Peraí, parou. Ah, Letícia, mas você não sabe a dor que eu vivencio. Tá tudo bem, eu não estou aqui para medir, porque a minha régua, o meu termômetro é diferente do de vocês, para medir o sentimento e a vivência de cada um de vocês. Mas cabe a cada um hoje parar e se perguntar, qual é a etiqueta que eu estou usando comigo para não manter uma sobriedade de longa data? Para não conseguir ficar bem comigo mesmo? O que me fizeram, às vezes por 10 minutos, e que eu já estou carregando há 10 anos, 20 anos, colocando isso como uma desculpa. E mais uma vez, desculpa trazer dessa forma. Mas às vezes tem dor que você está carregando, que para o outro não faz sentido nenhum. E você continua segurando ela. E continua, Letícia, mas está sendo pesado. Desculpa, mas assim, tem pai e mãe que é permissivo demais, porque lá atrás foram ausentes, não foram presentes na vida dos filhos como os filhos precisavam. E hoje eles se tornaram permissivos porque eles querem cobrir algo que eles deixaram faltar lá atrás. É a melhor forma? Não. Como que tem que mudar para um pai e mãe que age desse jeito? Senta com seu filho, assuma para o seu filho que você não é uma mãe perfeita, que você não é um pai perfeito, que você falha, que você erra, que você não foi presente na infância como você gostaria, mas que você teve que ralar, que trabalhar,
que você não pôde ir nas escolas, nas reuniões, e não é porque você não amava seu filho e sua filha, mas porque você queria colocar o melhor dentro de casa, e talvez não era o melhor que ele como criança queria receber, mas era o melhor que você pôde entregar. Qual pai, qual mãe que está disposto a mostrar essa fragilidade para o filho? Está disposto a mostrar essa vulnerabilidade? Porque todo pai e toda mãe quer ser o quê? Os melhores. Então tudo bem você querer, mas e se você não conseguiu ser? Talvez você ainda querer manter uma postura de exemplo, que o seu filho olha e fala, meu pai quer ser isso, minha mãe quer ser aquilo, mas eles não tiveram na minha infância como eu precisava, eles não perceberam quando abusaram de mim, eles não me enxergaram que tinha gente fazendo comigo que não deveriam, às vezes da própria família, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu nasci, cresci num lar cristão, com um pai com ministério dentro de igreja, e eu passei por abuso aos 11 anos de idade e nunca ninguém percebeu. E eu fui tratar dessas minhas feridas 6 anos atrás. E recentemente, conversando com um tio meu, que sempre morou na mesma cidade, que é uma cidade desse tamanho, um ovinho, lá no interior de Rondônia, eu comecei a trazer questões que hoje eu estudo sobre isso, para ajudar outras crianças de 11 anos ou menos, pedir socorro, se estiver passando por algum abuso. Eu fui trazer o assunto que eu aprendo, de questões de abuso que acontecem, meu tio olhou para mim e disse assim, para com esse assunto, porque na nossa cidade essas coisas não acontecem. Eu olhei para ele e falei, como assim não acontece? Aconteceu comigo há 25, 26 anos atrás, e nunca ninguém viu, nunca ninguém me socorreu. Por que não vai estar acontecendo agora? Com tanta informação que as crianças estão tendo, com tanta tecnologia, por que será que não está acontecendo? Ele, como assim aconteceu com você? Hoje eu não tenho problema de falar o que aconteceu comigo. Hoje essa minha ferida, que já está cicatrizada, se tornou cura para outras crianças que estão com a ferida aberta. E aí quando eu relatei, ele falou, mas você devia ter contado na época, nós matava. Eu falei, matava, e é um monte de gente faz. Mas por que ninguém cuidou? Por que nunca ninguém percebeu? Quantos sinais hoje eu enxergo que eu dava de comportamento errado que eu fazia, que era só para forma de chamar a atenção, de alguém me perguntar. Nunca ninguém soube fazer pergunta. Quantas dores você carrega e tudo que você queria era que alguém te perguntasse. Teve uma prima minha que o casamento dela deu ruim há uns 8 anos atrás, separou depois de 15 anos de casada, e a gente é muito amigas. E aí, conversando com ela no pós-divórcio, com uma traição e muita dor e sofrimento, as filhas sofrendo, ela disse para mim assim, Letícia, tudo que eu mais queria no dia do meu casamento era que antes de eu falar a palavra sim, era que alguém chegasse em mim e olhasse para mim e perguntasse, é isso mesmo que você quer? Mas ninguém me perguntou, para me dar força de dizer, não quero esse casamento. Ela sabia que ela não queria mais. No dia, minutos antes, dias antes do casamento, mas ela não teve força de falar, de pedir ajuda. Quantos aqui tem as recaídas e a família começa? É porque eu falei que podia pedir minha ajuda. Eu falei que se tivesse com vontade podia vir em mim que eu ia ajudar. Mas como será que essa é a oferta de ajuda que a família fala? Se você perceber que está com abstinência, se você perceber que você quer usar de novo, quer beber de novo, me pede ajuda, viu? Estou aqui. Mas com grosseria, sem te mostrar amor e compaixão. Será que o outro vai te pedir ajuda de verdade? Será que ele vai pedir ajuda sentindo que ele vai ser acolhido? Ou medo de tomar pancada? De ser rejeitado? De que isso aí é só frescura? Para! Não, isso aí, vamos deixa isso pra lá, pensa em outra coisa. Porque a família sem conhecimento, é isso que eles vão fazer. Eles vão querer levar você para viajar, vão querer te dar presente, achando que vai tirar de você as suas vontades. Só que essas vontades de buscar a fuga num álcool ou qualquer outra substância, é para fugir de uma dor que você sozinho não está sabendo lidar. Para vocês que estão aqui, gente, vocês têm terapeuta, tem psicólogo, tem um monte de profissional. Gente, não importa a dor, não importa a ferida, não importa o que vocês carregam. Peça ajuda, mostra fragilidade. A gente tem muita dificuldade de ser vulnerável, só que a gente mostrar as nossas vulnerabilidades, a gente se torna forte, porque a gente consegue lidar com dores, com pessoas que estudam para nos ajudar, para nos direcionar o que devemos fazer.
Então a gente precisa entender que muitas vezes estamos sabotando o nosso cérebro com essa questão de como lidar, como fazer. Será que tem jeito? Será que não tem? O quanto de comunicação positiva vocês, famílias que estão aqui, têm no dia a dia com o familiar que está em tratamento ou que já saiu do tratamento? Não tem mais jeito não é um caso perdido, não, ele não muda. Cada vez que você fala, você reforça uma crença e você passa a acreditar que isso é realmente o que vai acontecer. E aí, quando eu digo que muitas famílias se tornam gatilho para a recaída de vocês e a família não acredita, em que sentido? Tem muitas mães, tem muitos pais, tem muitas esposas que não aderiram ou talvez não sabiam, mas a partir de hoje está sabendo, quem está participando. Não sabia da campanha, como José disse, campanha pela vida, cada um cuida da sua. Porque tem família que não estava aderindo a essa campanha e fica cuidando da vida do outro. Aí eu vou pegar o Mateus aqui de exemplo. Eu sou a mãe do Mateus, mas eu não aderi à campanha de cuidar da minha vida, então eu fico só cuidando da vida do Mateus. Aí o Mateus sai do Gabata, volta para casa. Só que eu não sei, eu não estou participando da campanha de cuidar da minha vida, eu quero cuidar da vida dele. Onde você vai? Quero que você volte. Com quem você estava? O que você fez? Aí o Mateus vai mantendo sobriedade. Um dia só por hoje, 2 dias só por hoje, 3 dias só por hoje. Daqui um mês, 40 dias, 50 dias, o Mateus está trabalhando, tá, subindo a sobriedade. E eu não aderi à campanha de cuidar da minha vida. Aí o que eu vou fazer com o Mateus? Eu tenho que achar um jeito de fazer alguma coisa para derrubar o Mateus usar de novo para mim fazer. Inconsciente, não é por mal, tá? É porque eu não sei lidar comigo e com as pessoas ao meu redor. Aí o que eu faço? Eu dou um jeito de usar uma comunicação errada, comportamento errado, de formas de lidar com o Mateus errado. Por quê? Porque se o Mateus tiver uma recaída, aí vai alimentar a minha doença da codependência. Eu sabia que não tinha mais jeito. Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que você, ia qualquer oportunidade você ia deslizar. Porque daí eu estou fazendo o quê? Estou cuidando da vida do outro. Eu não aderi à campanha de cuidar da minha. Eu vou ficar em função do outro. Como que eu vou fazer se o outro não tem uma sobriedade de 1 ano? Se eu não sei lidar comigo? Se eu não olho para mim? Se a minha função é cuidar do marido, do filho, do papagaio que faz o uso da substância e não olhar para o que é bom e importante para mim, eu vou ter que dar um jeito de fazer esse indivíduo recair de novo. Porque aí sim eu tenho um propósito. É fazer pelo outro, é cuidar do outro, é ir atrás de fazer. E assim, o Mateus me ensinou algo recentemente que eu ontem mesmo usei isso com uma mãe. E eu uso toda semana várias vezes. Que é o quê? Eu ligo para as famílias, que a gente está num processo de falar com as famílias. A gente vai ter no dia 18 agora de abril, no próximo, passando sábado agora no outro, a travessia. A gente tem poucas vagas porque a gente tem um número X de pessoas que a gente quer que participem. É um valor de R$ 97,00. Vai ser um dia inteiro de treinamento. Se a família não conseguir participar ao vivo, ela vai ter acesso por 60 dias para ver e rever quantas vezes quiser. Aí eu ligo para as famílias, eu, a Marília, o Alex e outra profissional que a gente está fazendo contato. E aí eu pergunto assim, olha, o seu filho, né, você está recebendo os links, você tem participado? Eu já recebi da outra internação dele, mas eu nunca participei, não. Eu não tenho... O que as famílias falam, Matheus? O que a família fala? Que não tem o quê? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo de ver isso, não. 1 horinha, 40 minutos por dia. Eu não tenho tempo. Que pode ver sábado, domingo, feriado, madrugada. Se quem quer tempo arruma e vai e faz. Eu não tenho tempo. Aí eu trouxe isso aqui alguns dias atrás... E aí o Mateus trouxe para mim algo muito interessante. É legal, né, Letícia? Eles falar que não tem tempo de assistir um conteúdo que vai enriquecer eles como ser humano para aprender a lidar com a gente quando sai do tratamento. Mas se a gente sai e recai, aí eles arrumam tempo para ir atrás da gente nas biqueiras, para ir atrás de serviço. Aí eles arrumam tempo assim, de um monte de situação. Aí eles arrumam tempo. Mas tempo de estudar, de sentar, de ouvir um conteúdo desse, eles não arrumam tempo, não. E essa é uma realidade. E aí eu pergunto para as famílias que estão assistindo, quantos de vocês não estão tendo tempo de buscar conhecimento agora, mas o indivíduo saindo, você vai causar, ele vai ter uma recaída, aí você vai arrumar tempo.
de fazer visita, de ir atrás de comprar as coisas. Aí você arruma tempo. Por que não arruma tempo antes do problema acontecer? Buscar o conhecimento. Pode falar. Ouvi de um familiar meu assim, eu tenho um transtorno. Tá? Aí eu falei assim, ó, o meu Segura aí para o pessoal escutar melhor. Vai lá. o meu uso, tem mais de 5 anos, fui diagnosticado agora. Tá. E eu comecei a estudar muito. E eu não sabia porque eu gostava de usar a minha nova de preferência. Sim. Entendeu? E assim, eu achava assim, pô, eu sou vagabundo, eu sou um sem vergonha. Mas porque você ouvia a família, muita gente usar esse termo. Sim, sim. E aí eu falei para minha família, sabe, estuda, para vocês entenderem um pouco do meu problema. Mas a gente não é obrigado a entender o seu problema. Como vai me ajudar? É isso aí. Tem muitas famílias que dizem assim, ó, o problema é seu, não é meu. Aí eu pergunto para vocês, se a família não está disponível ou disposta a buscar conhecimento para lidar com vocês, para que a gente vai continuar com essa necessidade de validação, de aprovação, de reconhecimento? Se eles, desculpa a expressão, não estão nem aí pra gente. Que essa é uma verdade. Eles nos amam, mas muitos deles, tipo assim, eu já tenho a minha vida. Ele se intromete achando que está ajudando, está piorando muitas vezes o nosso comportamento. Só que muitos deles não querem buscar conhecimento, não querem buscar estudo. E aí, o que vocês vão fazer com a vida de vocês? Vai depender da aprovação, da validação, do reconhecimento deles? Até quando? Se eles nunca forem buscar. Aí cabe a cada um de nós falar, o que eu vou fazer com a minha vida? E que é o que eu faço hoje com a minha mãe. Eu amo a minha mãe, eu honro a minha mãe. Minha situação melhorou muito nos últimos 6 anos. A nossa amizade, a nossa parceria é muito linda. Mas teve comportamentos entre esses dias que eu estive com ela lá no Pará e com a minha sobrinha, que a minha sobrinha agiu de um jeito e a minha mãe disse assim, uai Mariana, você com 15 anos fazendo isso? Aí eu disse assim, Mariana, esse comportamento seu é um comportamento que também foi meu, que hoje eu não aceito mais, mas se eu não me vigiar, eu repito, que a gente aderiu da vovó aqui, ó. E minha mãe olhando pra mim. Eu falei, quando a gente vê, eu falei, você gosta que a vovó faz isso com você? Ela, não. Eu falei, por que você está fazendo isso comigo agora? Por que você faz isso com seus amigos da escola? Se você não gosta que ela faça com você, não faça com os outros. Mas você já está com 15 anos acreditando que essa é a melhor forma de lidar, mas não é. Vários momentos eu me pego fazendo coisas que eu não queria ver que a minha mãe tem de comportamento, mas eu estou fazendo. Eu falo, peraí, isso é um comportamento dela, que não quer mudar o jeito dela, ela é assim, mas eu não preciso ser desse jeito. Peraí, deixa eu me remodelar, deixa eu me reajustar aqui, porque eu não quero continuar assim. Aquilo que eu não gosto do outro, eu preciso me vigiar, porque senão, sem perceber, eu vou fazendo muito parecido, paralelo. Então eu preciso começar a pegar caneta e papel e começar a escrever. Qual a etiqueta que está colada em mim hoje, de fala, de comportamento, de atitude, que instalar em mim, como o colega trouxe, de vagabundo, de que não tem jeito, de sem vergonha, que eu acreditava e acredito às vezes, isso está enraizado. Como que eu posso usar? Aqui, ó. Mostrar para a família ver aqui, ó. O poder das afirmações positivas. Que afirmação positiva que eu posso começar a partir de hoje a fazer sobre mim? Eu sou capaz, eu sou merecedor, eu sou uma pessoa que sei manter minha sobriedade, eu sou uma pessoa que eu tenho controle sobre as minhas vontades, eu sou uma pessoa que eu tenho controle sobre as minhas compulsões, eu me conheço, eu sou bonito do jeito que eu sou amado do jeito que eu sou, eu me amo e me valorizo antes de qualquer outra pessoa fazer isso. E eu começar a falar isso todos os dias, sentir isso todos os dias, talvez nos primeiros dias você vai estar só falando, mas seu sentimento vai acontecendo no processo. E daqui a pouco, quando alguém vier falar uma palavra, uma comunicação negativa para você, vai bater em você e vai voltar. Por quê? Você vai olhar e vai pensar assim, isso aí diz respeito a ela, é o pensamento dela, não meu mais. Pode falar. Pode entregar ali. A gente agora vai ter os microfones, porque muita família reclama que não consegue ouvir vocês. Aí é legal agora vocês ouvirem. Ó, uma mãe colocou aqui, ó. Sou a mãe do fulano, seu filho é da outra ala, tá, Eliette? Ele é da ala azul, mas eu vou falar pra ele do seu comentário. Vou até printar seu comentário aqui,
para que eu possa mostrar para ele depois, para ele ver que você está participando. Ela colocou, desde o início do tratamento dele, eu estou participando das reuniões, e isso está sendo muito bom para mim. Então assim, as famílias que entendem, que participam, faz toda a diferença. Só aperta e segura um pouquinho, do outro lado, Zé, você vai ver acender a luzinha. Isso, acendeu, pode entregar para ele. Sim. As palavras têm poder, né? Qual o poder que está sendo usado? É isso aqui. Então assim, ó, isso que você traz é uma outra coisa que a gente sempre fala. Cuidado com os ambientes, as rodinhas, as pessoas que vocês se conectam, porque estar aqui dentro é a mesma coisa que você estar na selva, que a gente fala do portão para fora na rua. Se você não cuidar com as conexões que você faz aqui dentro, lá fora vai dar ruim também. Porque se você não observar o tipo de ambiente, de pessoas que você se conecta, você está atraindo que é esse tipo de gente que você quer na sua vida. E lá fora vai se aproximar de você pessoas com esse comportamento, com essas atitudes, com essa maneira de agir. Então a gente precisa vigiar constantemente. O José está em sobriedade há quantos anos, José? 23. O José passou em tratamento aqui no Gaba. E o José, ele sempre da cidade de São Roque, né? Nascido em São Roque, né, José? Sempre de São Roque. E o que aconteceu? Há um ano mais ou menos atrás, o José, como tem muita amizade, tinha alguns ambientes que ele ainda ia. Alguns locais que ele ainda se permitia ir pelas amizades que tinha, né? E ia lá, tomava uma coca e tal. E o José tem uns 3 anos que ele vem com a gente aqui. E uma pessoa de fora que assiste a gente, que nem faz parte do Gaba, chegou na gente e disse assim: o José, porque às vezes o José senta aqui, fala com a família. A pessoa veio e falou assim: aquele senhor que faz as lives com vocês, eu vi ele no bar lá com os caras lá e tal e tal e tal. Aí a gente chamou o José com todo o amor do mundo e falou assim: José, a gente confia em você. A gente sabe que você vai lá, que você toma seu refri, a gente já passou, a gente já viu. Só que assim, que exemplo que você vai ser se as pessoas continuarem te vendo nesses ambientes? Aí começamos a mostrar. Hoje você vai lá e bebe uma copa. Só que amanhã depois, se você tem uma perca familiar, uma decepção amorosa, alguma coisa acontece na sua vida emocional e que você não sabe lidar, e você vai lá para tomar uma coca, mas vai ter um colega ou alguém que, por mais que sabe que você não bebe, o inimigo, para quem acredita no lado ruim, vai dizer assim: toma um golinho. E esse golinho pode ser a sua perdição. Quando a gente foi mostrando isso para ele falou: cara, eu nunca parei para pensar nisso. Hoje, como você faz quando você passa nesses lugares? Eles chamam. Não, tem um compromisso ali, o José, perna para quem te quer. Ele se colocou em risco por muitos anos. Só que o José, ele tem muitas regras que fazem ele manter essa sobriedade de 23 anos. Horário de estar dentro de casa, a partir das 8 da noite o José não vai para a rua, não sai mais nem. Sai comigo e com o Alex quando a gente chama ele para ir no AA. E olha lá que tem vezes que ele fala: não, eu vou ficar em casa hoje, não vou não. Mas assim, ele foi estudar ele para se conhecer, para se permitir. Então assim, não se coloque em teste, porque às vezes você não está preparado emocionalmente. E essa recaída vai acontecer. Então esse tipo de comportamento, igual você falou, a enfermaria está aberta? O colega de quarto disse o quê? A biqueira está aberta. Porque, posso ser sincero, para alguns, eles querem muito mais medicação do que realmente precisam para fazer o que no corpo, porque a gente sabe que, infelizmente, a medicação ela também se torna vício, também é um tipo de drogadição. Na medida certa, ela vai te fazer bem, mas numa medida exagerada, ela vai te derrubar. E temos muitas pessoas que são fármacos dependentes, que tomam remédio sem necessidade para dormir demais, porque não querem encarar a vida, a realidade. E nós temos vários pacientes que assim não usaram outros tipos de drogadição ilícitas, mas se afundaram só em medicamento. Então, para alguns, eles enxergam, infelizmente, ali como um local que vai buscar, e se bobear, você pode perceber, não sei quanto tempo você está em tratamento, mas você pode perceber que tem neguinho quando eu digo de uma forma carinhosa, tem paciente que está o tempo inteiro na beira da porta: eu não estou com dor de cabeça, me dá um remédio, eu estou com isso aqui, me dá um remédio. Teve um primo meu que eu trouxe para tratamento aqui, gente, ele era demais com medicação.
Era demais, demais, demais. O pessoal falava assim, a gente não consegue, ele fica o tempo, ele quer a medicação. Quando você vê aí que está medicado, que às vezes fica até voltando, desmamando do remédio, você vê isso? É só aqui dentro? Quem aqui conhece familiares ou pessoas que tomam remédio às vezes sem precisar no dia a dia lá fora? Que eu conheço várias pessoas, conhece, André? Tem várias pessoas que nem precisa, mas tomam um remédio atrás do outro, qualquer coisinha. Por quê? Porque ela quer sentir essa sensação que também traz, dependendo da medicação, deixa a pessoa em outro nível. Então, assim, é a forma de estudar e analisar todo o contexto, tá bom? Gente, a gente está chegando na reta final aqui, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Então, assim, ó, ter o conhecimento, mas não ter a ação de fazer o que precisa ser feito, é você muitas vezes estar colocando a etiqueta, colando a etiqueta, mas de uma forma errada. Então, tudo que vocês ouviram hoje, se fizer sentido para vocês que estão sentados aqui, para as famílias que estão nos assistindo, comecem, sabe, a anotar o que eu faço, o que eu falo, qual o comportamento que eu tenho que me gera dor, que me gera sofrimento, que me gera prejuízo. Da onde foi instalada essa etiqueta? Quem que instalou isso em mim? Quem foi a pessoa que tanto me amou, me ama, que tem esse tipo de comportamento de fala, que me machuca e que me fere? E que eu ainda não sei fazer de uma forma diferente para mostrar para essa pessoa que isso me incomoda. Como que eu vou lidar com isso? Leva para os profissionais que vocês têm contato no dia a dia. Fala, olha, eu identifiquei que certo comportamento da minha mãe, da minha esposa, do meu pai, do meu filho, quando ele fala isso comigo, me incomoda, eu não sei dar resposta, isso me gera um sentimento que eu não sei nem dar um nome. Porque quantos sentimentos a gente tem que a gente não sabe nem dominar? Mas a gente só sente um monte de coisa louca dentro da gente e a gente quer tirar aquela dor, quer tirar aquilo. O que a gente faz? Busca fuga. Comida. Nossa, o que tem de família que come? Ah, mas tem gente também que quando está nervoso ou quando não sabe lidar, para de comer. Também é um problema, porque o corpo precisa de nutrientes. Só que tem gente que passa semanas, às vezes, bebendo só água porque não consegue comer e ingerir alimento. De tanto nó na garganta que a pessoa está emocional, de uma situação que ela não sabe lidar. Então, de verdade, gente, olha assim, ó, problema tá todo mundo com um monte. Agora, olhar para dentro de si e assumir que tá com problema, que precisa de ajuda, que tem que buscar conhecimento, que tem que olhar e dizer, peraí, até hoje eu agi assim achando que isso era o certo, achando que essa crença era verdadeira. A partir de hoje eu não me permito mais. Quem aqui ouviu lá na infância que comer manga e beber leite matava? Quem aqui até hoje não come, porque acredita ainda que mata? Aí, ó. Tem gente lá da ala azul que quando eu pergunto isso, tem um rapaz lá que ele vai e vem sempre, ele sempre fala, eu não vou arriscar não, desde pequenininha eu ouvia, e vai que eu vou morrer. Eu falei, gente, eu bato direto na minha casa, suco de manga com leite condensado, bebo uma delícia, sorvete de manga. Não, vou misturar não. É uma crença que ele acredita ser verdadeira. E de verdade, é perigoso se ele for experimentar morrer mesmo. Porque ele acredita tanto naquilo que pode se tornar tão verdadeiro para ele, tirar a vida dele. Mas até onde eu vou continuar acreditando nisso? Primeiro, antes de eu mudar o comportamento, eu tenho que mudar a minha mentalidade, o que eu acredito. Se você acredita que você não tem mais jeito, a sua sobriedade não tem mais conserto, de verdade, você precisa começar a refazer essa mudança de pensamento. Vou começar a trabalhar dentro de você, o seu valor, o seu merecimento. Independente se você tem 20, 30, 50, 60, 70 anos. Enquanto você está respirando, tem jeito. Mas é você que tem que começar a olhar diferente para você. Começa a olhar e fala assim, olha, o que me vestiram de palavras até hoje não faz sentido mais para mim continuar com elas. Começa a arrancar essa vestimenta de fracassado, de preguiçoso, de derrotado, de vagabundo, de sem vergonha, de bêbado. E quantas outras foram? Veio um e botou uma roupa, você é isso. Veio outro e botou outra roupa, você é isso. E você está andando pesado, acreditando que isso é tudo isso que vestiram em você. Está na hora de você tirar tudo isso. Família, se vocês estão aqui e carregam culpa, tira essa vestimenta de culpa. Você não é culpado. Mãe, você deu o melhor que você tinha. Até então. Só que talvez hoje o que você tinha não faz sentido mais para a realidade. Você precisa começar a mudar os seus comportamentos, a sua fala. Esposa que está nos assistindo, talvez, só talvez, você viveu dentro de um lar onde você tinha um responsável por você,
que tinha problema com álcool e outras drogas. E hoje você tem isso no seu lar. E às vezes você vive desse vício emocional, comportamental. Mas cabe a você também começar a mudar para ajudar o seu parceiro a entender que o valor dele não está apenas nos comportamentos, mas está na essência dele. Porque as nossas essências estão toda distorcida. A nossa identidade está toda disfuncional. Fizeram por mal? Muitas vezes não. Acreditaram que estavam fazendo o melhor. Só que nos agrediram demais, com palavras, com pancadas, às vezes até fisicamente. E destruíram o meu valor. Então, família, comece a olhar o valor de vocês. Vocês que estão aqui, muito obrigado pela participação de todos vocês. Gratidão por estarem aqui, quando eu digo nos, eu sempre uso no plural, porque é muito estranho para mim estar aqui sem o Alex, que a gente já se tornou um só, tá sempre junto nas nossas reuniões. Mas assim, obrigado por nos honrarem sempre. Não saiam sem assinar a lista de presença. E gratidão pela vida de vocês. Família, se vocês querem participar da travessia, manda mensagem no direct. O que é isso que a gente vai ligar, a equipe vai entrar em contato, vai explicar. Parabéns a Érica, que já garantiu a sua participação aí, já faz parte aí das pessoas com o nome dentro para estar nesse dia. Grandes aprendizados vocês vão ter, grande coisa vai acontecer na vida de vocês aí, porque a gente sabe que faz a diferença, tá bom? Vitor tá mandando assim, ó, Érica, aqui, né, Érica, pra você aí, ó. Tá dizendo que te ama, tá? Gente, gratidão, obrigado mesmo por vocês estarem aqui. Quando eu vi no censo, deixa eu só desligar aqui, peraí.